Uma espaçonave está a caminho de Marte. Tudo que ela vê em espaço profundo é um céu estrelado e negro. Sem nenhuma referência, como ela sabe a localização dela? Como a gente sabe que ela está no curso correto e nenhuma correção precisa ser feita? Meu nome é Rodolfo, sou engenheiro espacial, vem comigo que hoje a gente vai discutir isso. O ato de se localizar e saber sua posição, a sua orientação, é chamado de navegação. Certamente, ao ouvir a palavra navegação, você já se remeteu a grandes navegações, a navios, a marinheiros antigos, e está correto mesmo, a origem é essa. Os marinheiros da antiguidade, quando eles estavam em alto mar, eles precisavam inventar técnicas e instrumentos para se localizar. Então por isso você tem a bússola, que vai indicar a posição do polo norte magnético, ou mesmo um sextante, que vai te ajudar a medir a declinação de um corpo celeste, por exemplo, de uma estrela ou do Sol. Isso vai te ajudar a estimar a latitude do seu navio, a orientação dos ventos, enfim. Isso vai ajudar a orientar o marinheiro a posição que o navio está no mar e para que direção ele está indo. Com uma espaçonave, ele é muito diferente. Antes de falar dos tipos de instrumento e técnicas usadas para navegar uma espaçonave, a gente precisa fazer a distinção entre dois tipos de movimentos. Um é o translacional e o outro é o rotacional, que a gente também chama de atitude. O translacional é basicamente o movimento da espaçonave num espaço tridimensional, ou seja, está para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás, esse tipo de movimento. Óbvio que no espaço não tem para cima e para baixo, mas você pegou a ideia, é só se localizar a espaçonave no espaço tridimensional. Outro movimento é o movimento de atitude, ou rotacional, que é basicamente medido por 3 ângulos, que é simplesmente ele vai te dar o apontamento da espaçonave. Então vamos supor que isso aqui é uma espaçonave, isso aqui é a frente dela. E tem uma câmera. Obviamente, se você tem uma câmera, se você quer, por exemplo, tirar a foto de Marte, você precisa apontar essa câmera para Marte. Então você precisa saber para onde a sua espaçonave está apontando. Então para isso você tem que medir os ângulos que vão dar a rotação dessa espaçonave ou a atitude dela para você conseguir apontar essa câmera para Marte. E cada um desses dois tipos de movimento, eles têm sensores associados e técnicas diferentes para fazer a navegação da espaçonave. No caso do movimento de atitude, o sensor mais preciso, disparado, é o que a gente chama de sensor de estrelas. É basicamente uma câmera que tem um circuito integrado e um processador, é basicamente um computadorzinho, e essa câmera ela vai tirando fotos com determinada frequência, fotos de estrelas, de constelações, e dentro desse computadorzinho que está dentro desse sensor de estrelas, você vai comparando com um catálogo de estrelas, que é basicamente um mapa de estrelas. Então, fazendo comparação dessas fotos que esse sensor de estrelas vai tirando com esse mapa dentro do próprio sensor, a gente vai conseguir determinar com precisão enorme a orientação da espaçonave, para que lado ela está apontando. Mas a gente não usa só o sensor de estrelas. A gente pode usar, por exemplo, um sensor solar, que é basicamente uma célula fotovoltaica que vai medir o ângulo de incidência da luz solar. A precisão dele é muito menor, mas ele complementa os dados de um sensor de estrelas. E tem uma série de outros sensores. Por exemplo, em satélites, principalmente em satélites em órbita baixa, a gente usa o que é chamado de magnetômetro, que é como se fosse uma bússola. Ele vai indicar a orientação do campo magnético, e isso vai ajudar também a saber a orientação da espaçonave. Por fim, outro sensor bastante usado é o que a gente chama de giroscópio. Não convém entrar em detalhes como funciona um giroscópio, daria um vídeo por si só, mas o giroscópio ele também vai ajudar a medir esse movimento rotacional da espaçonave. Só que diferente de todos esses outros sensores que eu falei, ele não dá uma medição absoluta, ele dá uma medição relativa. O que eu quero dizer por isso? Você tem que saber uma atitude inicial para conseguir medir a atitude que você está usando apenas o giroscópio. Então ele complementa bem, mas ele é impossível de ser usado sozinho por um longo período. Todos esses dados de sensores, eles são usados e fundidos. O que eu quero dizer por isso? Você pega todos esses dados de sensores, a espaçonave faz todas essas medições e ela funde todas essas medições para ter uma medição ainda mais precisa. Isso a gente chama de fusão sensorial. O que acontece na prática? Os dados vêm desses sensores e vão para o computador de bordo da espaçonave. É um computador mesmo dentro da espaçonave. Nesse computador, o engenheiro, antes de lançar a espaçonave, obviamente, ele escreveu um programa dentro desse computador. E nesse programa, ele vai coletar todos esses dados desses sensores e vão jogar num algoritmo, num monte de equações matemáticas que vão fundir esses dados. Então, no caso da atitude, é assim que é feito. Pega esses sensores que eu falei,
Os dados vão para o computador que está dentro da espaçonave, ele usa um algoritmo, faz algumas continhas e você tem a determinação da atitude da espaçonave, para onde ela está apontando. Tá, isso é feito com movimento rotacional ou de atitude. Mas e o movimento translacional? O movimento translacional ele precisa um pouco mais de cuidado. Por exemplo, o movimento rotacional, na maioria dos casos, o que de pior pode acontecer é, por exemplo, sei lá, você tem que tirar uma foto de Marte, você tem que apontar corretamente para Marte. O pior que pode acontecer é você não apontar certinho para Marte e ficar uma foto ruim ou não encontrar Marte nessa foto. Agora, no movimento translacional, a coisa é um pouquinho mais complexa, porque se você tiver um erro muito grande de movimento translacional, o que pode acontecer, você pode espatifar num planeta ou até errar o planeta e a sua espaçonave ir embora, para não voltar mais. Então, diferentemente do movimento rotacional, movimento de atitude, que os sensores alimentam diretamente o computador da espaçonave e a espaçonave por si faz as contas, no movimento translacional, esses dados são enviados para a Terra e na Terra, os engenheiros, chamados de engenheiro de navegação, é que vão fazer as contas, vão rodar os algoritmos e checar se está tudo em ordem. Esses centros onde trabalham esses engenheiros de navegação são chamados normalmente de centros de controle. Então, por exemplo, o INPE, aqui em São José dos Campos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem o seu centro de controle. E no centro de controle você vai receber os dados relativos ao movimento translacional da espaçonave e os engenheiros vão lá rodar nos programas de computador para ter certeza que está acontecendo tudo conforme previsto e os dados fazem sentido antes de dar qualquer comando para a espaçonave. Então eles vão determinar basicamente a órbita da espaçonave. A principal medição para determinar o movimento translacional de uma espaçonave é a radiometria. São basicamente antenas bem grandes que a gente usa, aponta para a espaçonave, para a direção da espaçonave, envia ondas de rádio, ou a espaçonave também tem, além de um receptor, também tem um transmissor de ondas de rádio, ou ela vai fazer o caminho inverso, ela vai mandar para a gente ondas de rádio, e a gente vai conseguir determinar a posição da espaçonave. Tem 3 medidas principais utilizando radiometrias. Uma é a medida de distância, uma segunda é a medida por Doppler e a terceira o que a gente chama de interferometria de longa linha de base. Já que eu explico, não foca muito nesse nome gigante não. A medida por distância ela é bem simples. A gente envia ou recebe essas ondas de rádio e a gente sabe que a onda de rádio vai viajar na velocidade da luz. A gente conhece a velocidade da luz e a gente sabe o tempo que a espaçonave enviou a onda de rádio e o tempo que a estação recebe essa onda de rádio. Ou o contrário, o tempo que a estação enviou a onda de rádio e o tempo que a espaçonave vai receber essa onda de rádio. Então, se a gente tem a velocidade da onda de rádio e a diferença temporal entre a emissão e a recepção da onda de rádio, a gente consegue calcular a distância. Outra medição é a medição por Doppler, que é basicamente vendo o desvio da frequência da onda de rádio. O exemplo bem famoso é o exemplo da ambulância que a gente aprende na escola, no ensino médio. Se a ambulância está vindo na nossa direção, a gente escuta um som muito mais agudo, que é uma frequência maior. Se a ambulância está afastando de nós, a gente escuta uma frequência menor, que é um som um pouco mais grave. A ambulância está se afastando da gente. Então a gente utiliza essa medição de frequência para fazer também uma estimativa da velocidade da espaçonave e sabendo a velocidade e os tempos envolvidos, a gente também consegue determinar a posição da espaçonave. Outro tipo de medição por ondas de rádio é o que a gente chama de interferometria de longa linha de base, ou às vezes, para simplificar, a gente chama de delta Dor. Essa interferometria de longa linha de base, esse delta Dor, é basicamente um interferômetro gigante de tamanho do globo terrestre. Para fazer esse tipo de medição, a gente precisa de 2 estações bem afastadas na Terra para fazer esse interferômetro gigante. Por exemplo, se você pegar a rede em espaço profundo da NASA, você vai ter 3 estações principais, uma na Califórnia, uma na Austrália e uma em Madrid, na Espanha. Com elas bem afastadas longitudinalmente, você consegue que sempre tenha 2 estações possíveis de contactar a espaçonave e você consegue utilizar essas 2 estações para fazer essa interferometria. Para o movimento translacional, além da radiometria, às vezes a gente usa outro tipo de medição, que a gente chama de navegação óptica. Então, basicamente, quando a espaçonave está próxima de um asteroide ou de um planeta, ela vai tirar fotos
desse corpo, do asteroide, do planeta, e tendo uma sequência de fotos e você conhecendo as propriedades da câmera, você consegue estimar quanto sua espaçonave viajou. Então, por exemplo, vamos supor que você está próximo da Lua. Você sabe o diâmetro da Lua e você conhece as propriedades da sua câmera. Então você tira uma primeira foto da Lua. Aí passado, 3 horas, você tira mais uma foto da Lua. Você comparando o diâmetro diferente da Lua nas duas fotos, e você sabendo o diâmetro da Lua, você consegue estimar quanto o espaço que a espaçonave viajou, quanto a distância que a espaçonave viajou. Pessoal, esqueci de falar de 2 tipos de medições adicionais. Um é o Sistema Global de Navegação por Satélites, por exemplo, usando a constelação de GPS, mas é usado só para satélites terrestres e a precisão só é melhor para satélites em órbitas mais baixas. Outra medição é o que a gente chama de acelerômetro, que é o equivalente para o movimento translacional do que o giroscópio é para o movimento de atitude. Ou seja, ele só vai fornecer uma medição relativa, não absoluta. A gente precisa de uma posição inicial para continuar medindo com o acelerômetro. O acelerômetro vai medir a aceleração, ou seja, só a variação de velocidade. E para isso eu preciso de uma posição inicial, de uma velocidade inicial. Pessoal, então é assim que a gente determina e localiza uma espaçonave e consegue saber para onde ela está apontando corretamente. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Deixa nos comentários se você quer saber de alguma outra coisa e a gente se vê em breve. Tchau!